que você tá fazendo? Tô fazendo um desenho sobre a Páscoa, olha aqui. A Páscoa tá chegando. Sim. Dia de Páscoa, dia de chocolate, ovinhos, coelhinho. Ah, cadê o ovinho? Que ovinho, Lilica? E o coelhinho? Você não tá desenhando coelhinho? Não. Páscoa não é coelhinho, chocolate, ovinho. Nada disso, Lilica. O cordeiro é o personagem principal da Páscoa. Cordeiro? Aham. O meu pai estava me contando que a Páscoa era uma festa onde eles comemoravam quando o povo conseguiu sair do Egito, que eles eram escravos, aí Deus escolheu Moisés para ajudar a tirar o povo do Egito, teve as 10 pragas. Ai, Lilica, é tanta coisa, você não conhece essa história? Eu nunca vi, mas aonde vocês viram isso? Essa história tá na Bíblia, foi meu pai que me contou. Eu vou pedir para ele te contar mais. Opa, eu quero saber. Oi, Lilica, tudo bem? Quanto tempo? A Ana me mandou um recado para eu contar uma história que eu contei para ela, contar para você. História da Páscoa. Uma história de uma comemoração bem antiga que tem lá na Bíblia. Ela começa lá no Egito. Lembra daquela terra bem distante que tem as pirâmides, tem as esfinges? Então, o povo de Deus estava lá. Só que ele não estava muito feliz. O faraó tinha escravizado. E olha que quando eles chegaram lá, eles não eram escravos. Eles tinham sido convidados para morar por outro faraó. E moraram lá por vários anos, até que esse faraó malvado subiu. E agora ele que mandava. E ele resolveu pôr todo mundo para trabalhar e sem pagar salário. Eles tinham que construir as cidades, as pirâmides, os canais de rio, tudo eles tinham que fazer. E sem reclamar, senão levavam uma chicotada. E eles estavam muito tristes. Imagine você, você é escravo, seu pai é escravo, sua mãe é escravo, não tem liberdade para fazer o que quer, tem que trabalhar, trabalhar e trabalhar. E eles oraram a Deus. Estava muito difícil, eles fizeram uma oração. Pediram para Deus, ajuda a gente não quer mais ficar aqui nesse país trabalhando como escravo. E Deus ouviu. Deus ouviu a oração e mandou um homem chamado Moisés para conversar com esse faraó malvado. O faraó fez uma cara de brabo quando Moisés disse, faraó, Deus me enviou aqui e disse, deixe o meu povo ir. Ele não vai mais ser seu escravo. O faraó ficou muito nervoso e disse, não, esses escravos são meus. Nunca eles vão embora. São meus, são minha propriedade. Moisés disse, se você não liberar o povo de Deus, Deus vai castigá-lo. Eu duvido, esse Deus não é maior que os deuses do Egito. Então, Deus enviou 10 pragas. A primeira praga foi que os rios e lagos todos viraram em sangue. A segunda praga, apareceu uma grande infestação de rãs, depois de piolhos, depois de moscas, depois os animais morreram, depois encheram de feridas nas peles de todos os egípcios, depois vento e tempestade, chuva de granizo, gafanhotos, e a lua virou noite. Dia estava ensolarado e de repente ficou tudo escuro. E cada vez que havia uma praga, o faraó dizia, não, não deixo ir. Ou às vezes ele dizia, não, tá bom, eu deixo ir. Mas quando a praga terminava, ele dizia, não, mudei de ideia, não vou deixar não. E dizia, não, não vão ficar aqui, nunca eles vão embora, sempre vão ser meus escravos. E Deus, então, avisou Moisés que viria uma 10ª praga, uma 10ª e terrível praga. Ele falou para todos os israelitas se reunirem em família e prepararem um dia, uma noite especial, onde eles fugiriam do Egito. E antes de fugir, eles tinham que se preparar. Fariam uma refeição especial. Primeiro, matariam um cordeiro, e com o sangue do cordeiro passaria na porta das casas. Com esse cordeiro, eles fariam uma refeição, um churrasco. Junto com essa carne do cordeiro que eles iriam comer, eles comeriam pães sem fermento, aquele pãozinho bem fininho, talvez parecido com pizza. E também ervas amargas, aquela salada que a mamãe às vezes dá para você e você não gosta muito. E esses 3 alimentos iriam esperar. Por quê?
porque naquela noite em que ele estivesse fazendo essa refeição, Deus mandaria um anjo que passaria pela terra do Egito. E nas casas onde não houvesse a marca do sangue na porta, ele iria entrar e iria levar a vida do primogênito da família. E naquela noite, em todas as casas houve mortes, menos nas casas dos israelitas que tinham passado o sangue do cordeiro na porta. O faraó então disse: chega, eu não aguento mais. Chamou Moisés e disse: vão embora, eu não quero mais vocês aqui. Vão embora. E o povo se juntou. E feliz foi indo embora. E quando estavam saindo, os egípcios começaram a dar bens e ouro e tesouros e roupas para eles, como uma espécie de um pagamento por tantos anos que eles tinham ficado lá trabalhando de graça como escravos. E o povo ficou muito feliz. Agora, indo para a terra prometida, com Deus tinha ouvido as suas orações, estava a caminho da terra prometida, levando ouro, bens, e Deus iria fazer deles uma grande nação. E essa é a festa comemoração que eles têm até hoje. Nos dias de Jesus, ele também comemorou, você sabia? Jesus e os seus discípulos estavam comemorando. A Bíblia mostra lá no finalzinho dos evangelhos, estavam comemorando a Páscoa. Mas na última vez que Jesus comemorou a Páscoa com os discípulos, ele deu um novo significado. Ele disse: agora vai ser com pão e com vinho, não mais com a carne de cordeiro, não mais com as ervas amargas. Vocês vão lembrar da Páscoa e o que eu vou fazer através do pão e do vinho. E ele partiu o pão e disse: esse é o meu corpo. Lembre-se que eu vou dar a vida por vocês. E tomou o cálice de vinho e disse: esse é o meu sangue. Lembre-se que eu derramei o meu sangue por vocês. Os discípulos, na verdade, não entenderam o que ele estava falando. Só depois eles foram entender que ele estava falando que ele ia ser crucificado, que ele ia dar vida por eles. Ele ia tomar o lugar do cordeiro, ele ia tomar o nosso lugar. O castigo dos pecados que nós cometemos recaíram sobre ele. E foi um dia muito triste. Todos os discípulos, sem saber, abandonaram Jesus. Ele ficou sozinho. E era uma sexta-feira de Páscoa, quando isso aconteceu. Mas a história não termina aqui. Passaram-se 2 dias, terceiro dia, ele tinha sido colocado numa tumba, fechado com uma pedra gigante. As mulheres foram lá para visitar a sepultura e acharam. Ele não estava mais lá. Ele tinha ressuscitado, ele tinha voltado a viver. E um anjo avisou ela: não precisam procurar aqui, entre os mortos, aquele que está vivendo. E eles ficaram muito felizes, voltaram, falaram para os outros discípulos: olha, Jesus ressuscitou, veja que incrível. E Jesus apareceu para os seus discípulos novamente e falou: aquilo que vocês ouviram e viram de mim, ensine para as outras pessoas. E vai chegar o dia em que eu vou estar lá no céu e com vocês comemorar essa Páscoa novamente. Então, essa é a mensagem de Páscoa, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que vai estar com a gente um dia no céu, com todos aqueles que são seus amigos e creem nele, para cear a Páscoa novamente e serem felizes lá no céu. E aí, Lilica, o que você achou?